milhão de anos, eles não têm essa capacidade de dúvida, porque eles não têm essa corrupção humana que te faz crer que as coisas mudem, porque as pessoas são ruins e elas mudam de ideia. Como eles estão sempre na presença de Deus durante milênios, eles entendem que as coisas acontecem. Então, para eles, meu entendimento, para eles, essa coisa que o ser humano que hoje acredita e que amanhã, porque demorou, deixou de acreditar, não existe. Então, o livre-arbítrio na classe angelical, ele é inexistente. Mas aí a gente vem... A queda dos anjos. Exatamente. A queda dos anjos. Aquilo não foi um rompimento? Foi um rompimento, mas não foi os anjos. Ah, não? A gente teve um anjo de altíssima patente. Exatamente. A Bíblia descreve como era. era... É um querubim ou um arcanjo? Não, é tudo. O Lúcifer? Lúcifer é um nome que nós damos para ele. A Bíblia não chama ele de Lúcifer, tá? A Bíblia não chama. A Bíblia chama ele de querubim. Único de todos os seres angelicais, que era querubim ungido. A Bíblia chama ele de sinete de perfeição e estrela da manhã. Apenas Jesus foi chamado de estrela da manhã. Caramba. Além de Jesus, só Satanás. E sabe o que é sinete da perfeição? Não. Deus ia criar alguma coisa. Ele pegava Lúcifer como parâmetro de perfeição. Caramba. Parece com a essência de Satanás, é perfeito. A Bíblia diz que ele caminhava sobre as pedras flamejantes de Deus. Deus tem serafins, uma classe angelical que possui 6 asas, que ficam constantemente diante dele dizendo santo, santo, santo. Eles têm 6 asas porque eles precisam cobrir os olhos, 2 para voar e 2 para cobrir os pés, porque eles não podem tocar no lugar que Deus toca. E não podem ver por quê? Porque Deus é fulminante, a glória de Deus. Satanás não só estava com Deus e a presença de Deus, como pisava nos lugares que Deus pisava. Cara, sabe muito, Avatar, que você pisa e acende? Eu tenho essa sensação. Entendi. A Bíblia diz que ele estava nesse patamar. Ele tinha uma glória absurda lá na região celestial, como quase um filho. Mas ele quis o trono. Então, dentro dele... Mas não tem algum lugar na Bíblia que fala que ele era um querubim? Ele era querubim ungido. Ele estava acima de todos os querubins. Ah, tá. Porque querubim não é nem a classe mais alta de patente, né? É o arcanjo. É o arcanjo. Mas é porque são patentes diferentes. Não é assim, né? Não. Quem tá acima é o mais poderoso, não é? Não. Arcanjo é acima de anjo. Entendeu? Mas é como se você misturasse forças armadas. Pegasse brigadeiro com capitão, sei lá. Ou pegasse o cara coronel. Que ataca pelo ar com marinha e aeronáutica. Exatamente. São classes diferentes. Entendi. Entendeu? O querubim, ele tem uma função. O anjo e o arcanjo, ele tem outra função. Dentro das funções específicas, os querubins são as maiores patentes e dentro de outras, os arcanjos são suas maiores patentes. Mas a Bíblia cita domínios, impérios, soberanias, tronos, potestades, principados. São vários tipos, 24 seres, que parece homem, que parece boi, que parece anciãos. São muitas classes de seres angelicais. Então Estrela da Manhã... só Jesus era chamado de Estrela da Manhã e Satanás foi chamado de Estrela da Manhã. Samael? Não tem uma linha que acredita que a Samael era Lúcifer? Já deve ter lido sobre isso. Óbvio. Isso é mitologia judaica. Ah, tá. A mitologia judaica acredita que Lilith era a primeira esposa de Adão. Exatamente. O que acontece? Nós confundimos muito mitologia judaica porque tudo que nós temos sobre crença religiosa cristã vem do judaísmo. Então a gente pega a história judaica que foi colocada na Bíblia e pega a história judaica que era contada e a gente bota tudo no mesmo gargalo. Ah, tá. A história passada de tipo, então, Adão lendas. Adão e Eva foram o primeiro casal, mas a mitologia judaica, assim como tem a nórdica, a grega, a nossa, que só se pererei e a mula sem cabeça. Sim. Então, tinha a mitologia judaica, que diz que Adão foi colocado no paraíso junto com Lilith. Lilith também foi criada do barro. E ela queria dominar Adão no sexo. Exatamente. Ela queria ficar por cima, como se fosse algo ruim. Né? Tipo, Quando maravilhoso. eu leio isso, eu falo, Adão, aceitasse. Lilith sabe muito mais do que Eva. Deixa cavalgar. Dá uns tapinha. Entendeu? Fala, vai, Adão. Adão. Não, mas aí tinha aquela coisa animalesca, né? Que tinha que cobrir. O animal tem que cobrir. Esse cobrir é ficar por cima. Exatamente. Então Adão tinha que ficar por cima e Lilith não quis. Por causa disso, ela foi expulsa do paraíso. E aí Deus pegou da costela de Adão e fez Eva, que era bonita, recatada e do lar. Exatamente.
né? Só que não podia ver uma cobra. É verdade. Mas, aí, quando Lilith é expulsa... Isso é mitologia, isso não é Bíblia, tá? Mitologia. E aí, quando Lilith é expulsa de... Agora que fica mais difícil de entender para quem defende essa tese. Quando ela é expulsa do paraíso, ela conhece Samael. Samael é o anjo caído. Certo. Satanás, Lúcifer, acusador. E aí, ela tem um caso com ele, engravida e dá à luz a todos os demônios. Caramba. Então, pô, se até então tava meio ok a história, mas a mulher engravida e dá à luz a todos os demônios? Pô, que mulher parideira é essa? Coelho é nada, mas segundo o que a gente tem na Bíblia, agora voltando a esse lance do livre-arbítrio, então, Lúcifer, que a gente chama de Lúcifer ou Estrela da Manhã, ele tendo esse poder absurdo e essa proximidade de Deus, ele caiu porque ele falou, cara, ele concebeu eu sou quase o mal. Deus tem uma confiança absurda em mim. E se eu for parecido com ele? Eu acho que rolou essa dúvida na cabeça dele. Talvez eu tenha o mesmo poder que ele ou tão grande quanto ele. Ele fez a rebelião. E ele é tão convincente, ele era tão poderoso, ele tinha tanta influência. Mas ele tinha uma influência grande. Absurda. Ele conseguiu convencer um terço de todos os anjos que existem. Com qual papo será que ele... Aí eu não sei, velho. Aí eu não sei. Mas você tem que entender que ele não chegou e fez uma rebelião. O cara estava no poder, a gente não sabe há quanto tempo. Porque o tempo só começa a ser contado após o pecado. Não, e outra, eu imagino que Deus não aparecia para todos os anjos. Ele devia ser a ponte com os anjos. Deus então não... ele era muito próximo dos anjos. Exatamente. Deus... Eu acabei de te dizer que existe classe de anjos que sequer podem olhar para Deus. Imagina os outros, as classes mais baixas. Entendeu? Então, assim, o tempo... a gente brinca com Eva que não podia ver uma cobra, mas a gente não sabe quanto tempo eles ficaram no paraíso. Pode ser 1 milhão de anos. Exatamente. O tempo só começa a contar quando ela come do fruto proibido. Ah, é? Antes do fruto proibido, não existia contagem do tempo. Então, a gente julga muito. Não podia ver um não sei o que, comeu. Mas a gente não sabe quanto tempo Satanás trabalhou, quanto tempo ele influenciou. Porque venhamos e convenhamos. Eles tinham todos os animais no jardim. De repente aparece um animal falando, ninguém acha estranho? Exatamente. Então, na realidade, pode ter sido milênios. Quando você fala a Terra tem 7 bilhões de anos, ok. Pode ser que Adão e Eva ficaram 7 bilhões de anos no paraíso e nada aconteceu. Boa. Até que Lúcifer conseguiu contaminar. E quando você fala que isso é mitologia, quer dizer que isso é uma metáfora para um ensinamento ou que aconteceu? De Lilith... Não, de Adão e Eva. Não, de Adão e Eva não é mitologia. Não é mitologia. Não, meu entendimento é porque eu acredito que a ciência... Louis Pasteur, o maior cientista de todos, na realidade, o pai da Academia de Ciências, aquele que inventou... A pasteurização. Também, mas que inventou o que hoje nós conhecemos como escola científica. Tá. Louis Pasteur, ele era cristão. E ele disse que quando mais você estuda a ciência, mais você acredita em Deus. Ambas são completamente complementares. Então eu não acho que a evolução e a criação são antagônicas. Eu acho que elas se complementam. O que você não pode pegar é, por exemplo, Moisés, que era um poeta. Moisés tem salmo na Bíblia. Ele era um poeta e ele estava tentando explicar para o povo a criação. E aí ele dizia, então no primeiro dia fez isso. Aí Deus pegou a luz e colocou aqui. Aí fez a terrinha. Aí Deus pegou o bicho e colocou na terrinha. Aí ele fez a água e colocou o peixinho, colocou na água. Então os 7 dias da semana eles são correlacionados. Ele estava explicando para o povo. Mas se um levou uma era para acontecer o outro, em eras geológicas, tá tudo bem. E a própria Bíblia respalda isso quando diz que para Deus o tempo é tão insípido que um dia é como 1000 anos. Exatamente.